Vamos falar um pouco da parte 2, então, do livro Visconde de Cairu, O Homem e o Liberal. Vocês já observaram que a análise que fizemos do livro, ela obedece a determinadas regras, né? Uma das regras foi a análise de capa, a análise de título, subtítulo, sumário, entendimento das notas, contextualização histórica, tanto da linguagem quanto dos tópicos aí. A contextualização histórica é ajudada ou por meio de pesquisas na internet ou mediante leitura dos... muitas vezes isso já está nos livros, né? Leitura das introduções constantes dos livros. Esse livro tem uma boa contextualização feita por mim mesmo, né? E também pelo Ramiro. Então a gente fez uma boa contextualização aqui. E por estas aulas, né? Nestas aulas eu aprofundei um pouco essa contextualização e permiti que vocês entendessem bem o livro, que não ficasse só uma peça na sua biblioteca, né? Que ele já é um item, né, de biblioteca maravilhoso, bonito por si só. Mas por meio dessas aulas a gente consegue transformá-lo num item de estudo, num livro mais fácil de ser compreendido. Ele se torna mais prazeroso, né? Ele passa a se tornar mais amigável. Eu sempre gostei de assistir aulas sobre os meus livros favoritos, porque mesmo que eu os tenha entendido, eu posso entendê-los muito mais. Então esse é o esforço que o Clube Ludovico está fazendo aí. Agradeço a todos os que participam comigo do Clube Ludovico, tá? E de ter essa oportunidade de fazer com vocês essas aulas aqui. Passamos à segunda parte e última aula do nosso trabalho aqui com o livro do Visconde de Cairu, O Homem e o Liberal. A gente tem aqui na página 91, não é? Na página 89 nós passamos para a parte 2. E na 91 começa o primeiro texto da parte 2. Na página 91 temos então o prefácio do Luiz Carlos Ramiro Júnior, O Amálgama do Brasil. Breve introdução ao pensamento de José da Silva Lisboa, Visconde e Barão de Cairu. A Visconde de Cairu, primeiro, né, ele recebeu o título, na verdade, primeiro em 1826 de Barão de Cairu. O título de Barão, do ponto de vista da escala dos títulos de nobreza, é o mais baixo. E depois ele recebe o título de Visconde uns anos depois. Não me recordo bem, acho que foi 1826 Barão e já 27 ou 28, foi muito rápido, o de Visconde. Aí o seu filho, que virou Barão de Cairu e é mais conhecido como Barão de Cairu, ou segundo Barão de Cairu. Então vamos lá. Ele diz assim, eu só vou ler alguns trechos, né, como vocês já estão se acostumando. José da Silva Lisboa, notável como Barão e Visconde de Cairu, desempenhou um papel crucial na edificação do Brasil independente. Ele defendia com vigor a centralização monárquica e a religião como os pilares da ordem social. Paralelamente, abraçava o liberalismo econômico, personificando um tipo de reformismo que refletia a vivacidade da assimilação das ideias políticas e da intelectualidade cosmopolita na atmosfera do Brasil do século XIX. Depois ele diz o seguinte: nosso autor foi possivelmente o primeiro a autodenominar-se conservador e tinha na religião algo central. Projetava-a como um antídoto ao radicalismo liberal. O fundamento da religião oficial na Constituinte visava preservar o catolicismo como formador moral e custódia dos costumes do povo. Com um olhar aguçado para o equilíbrio, ele se esforçava tanto por inovações na liberdade econômica quanto pela contenção das crenças reformistas. Nessa batalha enfrentou até mesmo padres revolucionários como Frei Caneca e seu periódico Tifes Pernambucano, registrando sua posição em Rebate Brasileiro contra o Tifes Pernambucano, lá em 1824. O político baiano era um moralista, enxergando a ação política como intrinsecamente ligada aos princípios católicos e monárquicos. Cético quanto ao sistema representativo, deixou para a posteridade um livro destinado a um único leitor, o herdeiro da coroa nos moldes dos Espelhos de Príncipe, que foi aquele sobre o qual falamos há pouco. Cairu, sem dúvida, ocupa um lugar de destaque no panteão do liberalismo econômico brasileiro. Quanto à esfera social, preconizava o abrandamento da escravidão. Ao percebermos a reedição de observações sobre a prosperidade do Estado pelos liberais princípios da nova legislação do Brasil de 1810, encaramos uma contribuição rara e nobre por parte do Clube Ludovico. Com efeito, é uma homenagem a um dos nossos pais fundadores quando celebramos o bicentenário da independência, cujas reverberações perduram além de 2022. Ademais, a obra impulsiona debates profundos sobre os significados, diagnósticos e prognósticos do pensamento conservador e liberal no Brasil através das suas matrizes captadas na pena do Visconde Barão de Cairu. O opúsculo traz uma visão projetada do Brasil enquanto Estado capaz de harmonizar a rica herança clássica que Cairu habilmente evoca ao referenciar figuras como Sócrates, Demóstenes, Tácito, entre outros, com uma enfática adesão ao liberalismo econômico propagado por Adam Smith.
Isso é realizado sem negligenciar a defesa fervorosa da unidade do reino e a veneração à vontade pessoal do monarca. E ele termina dizendo o seguinte, repito, estou lendo trechos, estou pulando, mas dando unidade àquilo que eu estou lendo do Luiz Carlos Ramiro Júnior. Após abordar temas como agricultura, comércio, indústria, navegação, defesa, finanças e justiça, o autor chega em seu desfecho para dissertar sobre a religião considerado o ápice, o capitel coríntio da arquitetura da prosperidade pública. Cairu explora como a vinda de Dom João VI para estabelecer a capital do reino português no Brasil foi obra da providência, enfatizando a convicção de que um destino próspero é intrinsecamente ligado à confiança do Altíssimo. É uma bela apresentação. Eu destacaria, de repente, só mais uma frase, se me permitem, para que vocês percebam a ideia que ele deu aqui no título dele, o Amálgama do Brasil, né? Ele dizia o seguinte... Cairu não apenas se destacou como um leitor, tradutor e interlocutor de pensadores renomados como Burke, Montesquieu, Adam Smith e outros, mas também entrelaçou essas influências desde os anos de 1790 em um quadro de reformismo iluminista e liberalismo econômico. Essa postura buscava remodelar o panorama socioeconômico, preservando o absolutismo iluminado e incluindo uma crítica ao liberalismo político. Acho que ficou claro aí, desde a minha introdução até essa do Ramiro, a maneira com que ele organizava discursos aparentemente antagônicos numa visão única, pessoalíssima, que entrosava a visão, né, mais aí, reacionária, que vai predominar no final da vida, mas que já estava aqui, e uma visão mais liberal, né, de civilização mercantil. O prefácio dele mesmo à sua própria obra diz: o Brasil começou grande era, não menos para o bem do Estado do que do gênero humano, desde que foi suspenso o sistema colonial e se promulgou uma legislação econômica de princípios liberais, os mais próprios a felicitar os povos deste continente. Sendo as leis bem estabelecidas a base da prosperidade das nações, olha só, a base da prosperidade das nações são as leis bem estabelecidas. Então, isso aqui é fundamentalmente liberal, tá? E por isso que eu digo que ele fez uma transição com o passar do tempo. Mas, não havendo coisa mais difícil do que o firmar novo sistema de administração alterando-se a polícia, que os tempos, costumes e prejuízos arraigaram, vem a ser árduo empenho persuadir geralmente a sua utilidade como é do interesse público para a energia da indústria nacional, progresso da riqueza e a ativação do real serviço. Ainda que na constituição da nossa monarquia, que produziu tantos varões insígnes e fundadores do remoto império na África, Ásia e América, as leis se sustentem só pela autoridade do legislador. Contudo, como o soberano exige uma obediência racional fundada na justiça, cujas razões indica no preâmbulo das mesmas leis, não estando, porém, elas sempre na esfera de todos os entendimentos, maiormente quando contrariam as preocupações do vulgo, é de comum proveito a extensa convicção de serem deliberadas a bem de todos. Bem, dito isso, está aberto o texto, e aí, claro que ele continua aqui, mas está aberto o texto para a nossa leitura inspecional. E vamos passar agora a ler trechinhos em cada tópico desse. Ele divide os tópicos justamente pelos temas já anunciados pelo Ramiro. Eu falei com alguma pressa aqui, que às vezes eu falo rápido, né? Se vocês estão me ouvindo em 2 vezes, às vezes não dá para entender, né? Porque às vezes eu falo naturalmente em 2 vezes, mas não tem problema. Há uma variação de velocidade aqui, mas no geral eu acho que fica uma velocidade adequada. Ele diz na página 103... né? Logo após o prefácio, ele já começa o opúsculo dizendo o seguinte: quando se faz o paralelo do estado atual do continente europeu e colônias da América com as presentes circunstâncias do Brasil, pelo generoso sistema de sua administração, depois que teve a honra da augusta presença de Sua Alteza Real, Príncipe Regente Nosso Senhor, não pode haver patriotas esclarecidos que não sintam exaltar-se-lhes o espírito com a perspectiva da atual e futura prosperidade da nação e não se comprazam e congratulem com os mais vivos afetos de amor e culto ao soberano de tão sublimes pensamentos e tão benfeitor de seus povos. E por aí vai, tá? Aí nós vamos ter aqui, primeiro tópico. Eu já vou passar então para a página 109. Organização civil. Ele diz aqui: tendo Sua Alteza Real resolvido conservar em tudo no Brasil os mesmos estabelecimentos de tribunais e forma de magistraturas do reino, para dar unidade ao sistema e proporcionar aos povos respectivos iguais cômodos em seus recursos, foi servido criar a mesa do desembargo do paço, 2, a mesa consciência e ordens, 3, casa da suplicação, 4, o erário régio, 5, o conselho da fazenda, 6, o conselho supremo militar, 7, a junta do comércio. Percebam, ele está fazendo aqui
sugestões e ao mesmo tempo endossando aquilo que foi criado, as bases institucionais que estavam sendo criadas naquele contexto em que o Brasil sediava o Reino Unido. Ele diz: alguns desses tribunais acham-se estabelecidos com plano melhorado por princípios luminosos e adequados aos objetos de sua original instituição e com prospecto de maior utilidade ao serviço. Tá? E no final ele diz: assim apertar-se-ão indissoluvelmente os vínculos da lealdade e submissão ao governo paternal, que manifesta sua bondade exaurível, não menos profunda inteligência na arte de regir grandes estados, conciliando os recíprocos interesses das colônias e metrópole. Todos esses itens, né, esses 7 itens, são instituições que por si sós dariam aulas, tá? Eu não consigo explicar a vocês com detalhamento. Por exemplo, a mesa de desembargo do passo é uma espécie de segunda instância judicial. Já o item 3, a casa da suplicação, é uma espécie de instância final, é um Supremo Tribunal. Tá? A mesa da consciência e ordens, ela dizia respeito a uma espécie de censura, como eu já havia explicado. O erário régio cuidava do tesouro, o conselho da fazenda cuidava das decisões que se tomavam em relação à aplicação dos recursos do Estado. E o Conselho Supremo Militar já dizia respeito também ao julgamento das questões militares, né, dos militares e ao mesmo tempo dos crimes de lesa pátria. E, por fim, a Junta do Comércio, a Junta Comercial, que deliberava e decidia a respeito das decisões relacionadas com o tema do comércio. Depois, na página 110, ele vai falar da polícia, tá? Para assegurar a tranquilidade interior do Brasil, Sua Alteza Real criou um intendente-geral da polícia para todo este estado. Sendo em qualquer país útil um particular magistrado de grande confiança do governo, que vigie sobre os crimes secretos que muitas vezes, forjados na escuridão, depois rebentam com horrível explosão, sendo do interesse público que antes se previnam do que depois se castiguem, era absolutamente necessário que na capital de um vasto território existisse uma autoridade própria a este fim. Esse magistrado vem a ser na capital uma grande sentinela da segurança pública, para, como de alta atalaia, ver e acautelar as clandestinas e remotas intrusões de malfeitores, e não menos para livrar o estado de preguiçosos e mal procedidos, bem diz o famoso Colquhoun, intendente da polícia de Londres, em sua insigne obra de Polícia da Metrópole, que um dos essenciais deveres de todos os governos é, por sábias regulações da polícia, atalhar ao longe os males que minam a Constituição do Estado e a moral pública e excitar, no sentido de estimular, fomentar, nas classes inferiores, a maior possível atividade de indústria como o mais seguro meio de promover a prosperidade nacional. Isso é extraordinário, porque mostra que segurança pública, no fundo, se baseia na ordem, não na perseguição. Segurança pública não é perseguição, não é algo persecutório, é algo principalmente voltado à constituição de uma ordem, e ordem é a construção de hábitos positivos e, ao mesmo tempo, de vigilância constante para evitar os males. Depois ele vai falar de agricultura. Sua Alteza Real ordenou que se dessem sesmarias para a cultura das terras desertas, ampliando as antigas providências para prevenir os abusos dos abarcamentos e a confusão de limites que ocasionavam um labirinto de pleitos e faziam malograr os úteis fins de tão excelente instituição. As prescritas demarcações prévias e os planos topográficos das terras concedidas pelas competentes autoridades do desembargo do Paço e dos governadores darão certeza aos domínios e evitarão tão frequentes entradas clandestinas e forças dos possuidores dos prédios limítrofes, que mal se fundavam em títulos precários e duvidosos, causa de tantas rixas, assuadas e atentados, que até agora se paliavam com direitos preguiçosos, na verdade com direitos perigosos e trapaças de furo. Prestem atenção nisso. A agricultura, desde 1810, na verdade desde o período colonial, né? Séculos e séculos, tem sido objeto de discussão por violência, infelizmente, e de discussão nos foros judiciais, através das demarcações, né? Na verdade, através não, mas questionando principalmente as demarcações. Então a gente tem aqui esse caso na agricultura sendo o primeiro mencionado por ele. Depois ele diz: Sua Alteza Real tem ordenado a introdução de novas culturas, mandando animar as capitanias de São Pedro do Sul. São Pedro do Sul é Rio Grande do Sul, tá? São Pedro de Rio Grande do Sul. E de Santa Catarina, capitania de Santa Catarina, esta na qual estou agora.
A plantação do linho cânhamo, que já tem prosperado e dá justa esperança para vastas colheitas e fábricas deste artigo, o qual provavelmente, e a não muito distante época, será um dos ramos capitais da opulência do Brasil de calculável importância marinha. Tem igualmente promovido a cultura da pimenta, da canela, do cravo da Índia, da noz moscada, sendo essas plantas conseguidas parte de Maurícias e parte de Cayena. Cayena, Guiana Francesa, né? O que dá belo prospecto de se naturalizarem no Brasil todas as especiarias da Ásia. Depois, também pelas providências de Sua Alteza, estamos em posse desta capital da celebrada árvore de pão, oriunda das ilhas do Mar Pacífico, com outras plantas de valor. E por aí vai. Comércio, página 116. Tenho dito, acabou de cair aqui um dos meus marcadores, mas pode deixar que eu me viro aqui. Tenho dito, ele diz na parte do comércio, 116. Tenho dito e nunca assaz repetirei que pelo benefício da franqueza do comércio, Sua Alteza concedeu na imortal Carta Régia de 28 de janeiro de 1808 que os habitantes deste estado devem levantar um monumento de eterna gratidão ao mesmo augusto senhor, consagrando-lhe os justos títulos de Salvador do Brasil e Libertador dos portos. Esse monumento será o padrão indelével que destruirá para sempre a falsa glória do pérfido invasor do reino que ousou proscrever o continente europeu da confraria social, afetando a arrogância do vaidoso chinês, que despreza o comércio estrangeiro e medindo a grandeza do império pelas matanças que ordena e misérias que produz. Bem, depois nós temos o item que trata, porque eu já falei abundantemente sobre a abertura dos portos, tá? Mas ele vai destacar outras coisas, tá? Ele vai dizer, por exemplo, é notório que Sua Alteza, para dar complemento ao plano da franqueza do comércio exterior e interior, reconhecendo a suma importância da atividade do trato das povoações centrais, que não depende de sistema e caprichos dos outros governos, nem é sujeita a cursos do inimigo, nem exposto aos perigos marítimos, tem resolvido abolir vários obstáculos da circulação dos produtos, braços e animais necessários ao trabalho, alimento e cômodos da vida, quanto seja compatível com as necessidades do Estado. Depois ele vai falar de navegação. Página 125. Sendo a extensão de mercado a que regula a produção das riquezas, é evidente que a agricultura, a indústria e o comércio de uma nação marítima e de vasto e fértil território não podem ter a grandeza e utilidade de que são capazes sem navegação irrestrita. Depois, aí ele vai argumentar longamente sobre isso e depois ele vai tratar do tema da... Só um instantinho, aqui, do tema da indústria. Entre os máximos benefícios da liberal legislação de Sua Alteza, deve-se contar o de permitir, pelo alvará de 1º de abril de 1808, o estabelecimento neste estado de todas as artes e manufaturas, e de toda sorte de indústria, em pequena e grande, revogando a proibição do sistema colonial, seguido pelos mais governos da Europa, que por triste economia tinham assim ordenado uma forçada divisão de trabalhos, concentrando a maior parte dos braços e fundos das colônias na agricultura, mineração e marinha, para cujos empregos, aliás, naturalmente a maior parte dos colonistas de si mesmos e por muito tempo tenderam, só consentindo as ordinárias artes fabris sem as quais é impossível haver o progresso de civilização. Depois da Carta Régia da abertura dos portos destes estados, aquele alvará forma a segunda grande época da regeneração do Brasil. Falando da indústria, né, porque ele fala dessa questão colonial porque antes era proibido, né, que se desenvolvessem a manufatura e a indústria de vários itens, porque estes eram importados a partir de Portugal. Na página 149, defesa. Logo que Sua Alteza sentou a sua corte nesta capital do Brasil, mandou publicar um manifesto em que, dando à Europa as provas mais demonstrativas da perfídia com que o imperador dos franceses violara os tratados que havia extorquido e da boa-fé com que aquele augusto senhor sempre observara as mais onerosas condições, declarou guerra a esse verdugo do gênero humano, patenteando a atrocidade do caráter de tão cruel usurpador revolucionário e excluindo toda a possibilidade de jamais enganar a qualquer governo, por maior que fosse a indiferença com que algum olhasse para a própria segurança ou tivesse disposição para se deixar iludir. Vocês veem que aqui ele está se referindo sobretudo a Napoleão, né? Era o principal tema da defesa da época. Então acho que já está bastante claro, ele vai desenvolver esse tema. Vamos passar para outros tópicos bastante diferentes dos anteriores que tratam de segurança, ordem, defesa e também de indústria, comércio
e por aí vai. A gente tem aqui na 156 instrução, e ele começa com uma frase já dita por ele em 1832, já lida por nós aqui: conhecimento é poder. Conhecimento é poder, grande verdade e insígnia essa expressão do celebrado antigo chanceler da Inglaterra, Bacon. Sua Alteza Real está bem persuadido de que as luzes das ciências, dirigindo todas as artes e indústrias e mostrando as naturais relações da sociedade, estabelecem a boa ordem civil, e não só dão esplendor, mas também o sustento dos impérios. Lê-se nas Sagradas Escrituras que, por ter Salomão só pedido a sabedoria à inteligência eterna, obteve também riqueza e potência. As nações e governos de mais luzes sempre exerceram real supremacia ou decisiva preponderância e influência sobre os outros estados menos ilustrados. Um sábio senador de Roma disse no Senado: Sila não cultivou as letras, não pode ser ditador. Ele pôde fazer proscrições e guerras civis estrangeiras, mas não pôde fazer bem à sua pátria. Antes, ocasionou maior desordem e constituiu a sua memória execrável. César, bom escritor, grande homem de Estado e feliz general, fundou o Império Romano que Augusto, discípulo de Cícero, consolidou, tendo em seu gabinete e íntima familiaridade os mais eminentes sábios e poetas. Ele assim mereceu os títulos de Óptimo, Máximo e Pai da Pátria, sendo seu nome ainda hoje sinônimo de soberano. O imortal imperador Marco Aurélio, ainda hoje, com seu livro que deixou ao gênero humano, que são as Meditações, impera sobre os corações, propaga moral e é capaz de felicitar os estados que adotarem as suas máximas de governo. Imperando Trajano, os Plínios e Plutarcos eram os senadores e procônsules. O rico mercador dá carga para o navio, mas o proprietário só o entrega ao piloto acreditado. Não confia o soberano seu exército do mais forte, sim do mais sábio capitão. Se Palas, armada, não cobre com a égide a Aquiles e Ajax, nada aproveita o valor cego e a altivez não dirigida pela razão. E por aí vai, gente. Ele faz uma belíssima defesa. Acho que eu vou continuar um pouquinho, tá? Porque essa parte é muito bonita. É uma defesa enorme da sabedoria que nos falta hoje, Políticos que me ouçam aqui. A espada tem mais destruído que fundado reinos, mas só a sabedoria os tem bem constituído. Impérios do Oriente e do Ocidente se têm extinto, mas Homero e Euclides ainda perpetuam a civilização. Bem disse um dos nossos escritores, o melodioso Heitor Pinto: enquanto a Grécia foi feira franca de todas as artes e doutrinas, encheu o universo com resplendor do seu nome. Nosso príncipe lusitano, que o sublime Thomson, no seu Poema das Estações, apelida o inspirado do céu, a cuja voz surgiu o gênio da navegação, que deu ao mundo um comércio ilimitado. Deveu aos estudos das letras divinas e humanas, e especialmente aos da cosmografia, que muito protegeu e cultivou, a descoberta das 3 incógnitas partes do mundo e da imensidade do antigo Império Lusitano. A nossa literatura no século de 500 andava a par da nossa glória, depois diminuída com a queda das letras. Olha só essa frase, que eu acabei de ler. A nossa literatura no século de 500 andava a par da nossa glória, depois diminuída com a queda das letras, ou seja, a glória acompanha as letras, tá? Para Visconde Cairu. E por aí vai. Agora já estou exagerando, leiam se quiserem. Vou dar para vocês o segredo aqui, a partir da página 156 aí, a parte de instrução. Avançando algumas páginas, a gente vai para a de finanças. Ele diz, na página 164, por mais ilustrado o sistema das alfândegas, Sua Alteza diminuiu os direitos de entrada dos gêneros de importação. Assim facilitou a sua distribuição e extração, cujo efeito devia necessariamente ser o animar a indústria interior. As notórias e urgentíssimas necessidades do Estado obrigaram a recorrer a novas imposições. Porém, assentaram sobre objetos que eram os mais suscetíveis de encargos públicos e com o menor possível obstáculo ao giro do comércio, como se declara nas leis que sobreviveram a esse respeito. E, por fim, ele fala da justiça. Tem Sua Alteza Real repetidas vezes explicitamente proclamado nas suas novas leis o respeito que guarda ao sagrado direito da propriedade, considerando como eixo cardeal da civilização e a origem e garantia da justiça civil, sem a qual não pode existir sociedade bem organizada, nem eficaz e constante estímulo ao trabalho, e menos enérgica indústria e proporcional opulência. Para a segurança deste fundamento de todos os patrimônios e manutenção dos verdadeiros direitos do homem e cidadão declarados nas leis do reino, tem estabelecido os tribunais e magistrados competentes, marcando a cada um a sua alçada e jurisdição em claras linhas divisórias para prevenir conflitos e haver regular administração da justiça.
Para esse efeito, criou vários lugares de magistraturas destinadas às povoações, que pela sua importância ou distância exigiam juízes letrados. É aqui digna de atenção a lei da criação do Supremo Tribunal de Justiça desta Corte, que quando dobrou o ordenado aos ministros respectivos, obtendo assim estes maior independência e confiança do público. Por muitos notórios fatos, Sua Alteza tem manifestado que é de sua real vontade que não se turbe o expediente ordinário da justiça, onde se acham os recursos providenciados pelas leis, e igualmente tem declarado que lhe é sumamente odiosa toda espécie de violência e alteração das regras estabelecidas e tudo que se opõe à equidade natural. Bem, são palavras muito interessantes e que mostram a importância que era dada aos juízes na época e, ao mesmo tempo, isso nos ajuda a interpretar o que 12 anos depois aconteceria, 10, 11, 12 anos depois aconteceria na questão da independência. As Cortes de Lisboa levaram os tribunais superiores para Lisboa, de maneira que os brasileiros ficaram bastante irritados. Para a gente finalizar, a página 169, religião, eis o capitel coríntio da arquitetura da prosperidade pública. É mais fácil fundar uma cidade no ar que suster um império sem religião. Admirável dito de um dos mais ortodoxos filósofos da antiguidade. Debalde se edifica o Estado se Deus não o defende. Veio em tudo Sua Alteza dar com o seu exemplo as mais vivas lições de virtude e atos religiosos para manter pura e ilesa a verdadeira religião e moralidade, patenteando a mais constante resignação à vontade do eterno Senhor dos Exércitos, dispensador dos tronos e regedor do universo. E assim termina Cairu, o seu opúsculo, né, de observações aí quanto à prosperidade, as mais liberais regras para a prosperidade dos estados. Ele termina dizendo o seguinte: ainda que as desordens da Europa impeçam a rapidez da prosperidade do Brasil, que está essencialmente ligada com a da mãe pátria, contudo lembro aos compatriotas a exortação do grande monarca, do nosso grande monarca, intitulado Justo e Feliz, o senhor Rei Dom Manuel, de gloriosa memória, dando regimento a Vasco da Gama e a seus companheiros para expedição do Oriente em solene audiência e beijamão de corte. Ele disse: eu vos encomendo a todos juntamente paz e concórdia, a qual é tão poderosa que todos os males e perigos faz suportáveis e leves de vencer. Bom, lemos juntos, analisamos juntos, aprendemos muito, aprendemos até o que não está no livro nestas aulas. Espero que tenham gostado. No próximo módulo, na verdade no próximo mês, nós teremos disponíveis aulas sobre mais um livro que parece Espelho de Príncipe, mas na verdade é uma espécie de Memória de Príncipe. Um livro de Margaret Thatcher a respeito da arte de governar. Até a próxima e fiquem com Deus.